Tem alguém me ouvindo? Tem alguém aí? Fala, rapaziada! E aí, como que vocês estão? Estão todos bem? Quem vos apresenta hoje é o professor Victor Tâmbalo, mais conhecido nos quadros do Prime Sensei como Sensei de Mil Nomes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Historioteca, envolvente e assim, suculento e acessível. E no episódio de hoje eu tô com ele. Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, e que honra ter essa abertura magnífica feita pelo meu caro xará, professor Victor Tâmbalo. Galera, no episódio de hoje a gente vai viajar até a Ásia em um dos conflitos mais marcantes do século XX, a Guerra do Vietnã. Um confronto que começou como luta anticolonial, mas que logo se transformou em um dos principais palcos da Guerra Fria. De um lado, Estados Unidos e seus aliados. Do outro, Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e pela China. Uma guerra que durou 2 décadas, ceifou, infelizmente, milhões de vidas e deixou marcas profundas não apenas no Vietnã, mas também na sociedade norte-americana e política internacional. Galera, siga a gente em todas as redes sociais, curta, comenta, compartilha. Vamos embarcar para esse episódio magnífico dessa tríade que a gente está lançando esse especial sobre a Guerra Fria. E prepare-se para entender as origens, os momentos decisivos e os impactos desse conflito que ficou conhecido como a primeira guerra televisionada da história. Vamos começar, pessoal, falando sobre as origens desse conflito. Antes de mais nada, para quem está nos ouvindo, nós comentamos em alguns episódios anteriores sobre a Guerra Fria e um dos principais embates entre União Soviética e Estados Unidos da América foi a história, né? E foi uma das maiores guerras entre essas duas grandes potências, que foi a Guerra do Vietnã. E essa guerra não começa nos anos 1960, mas sim no processo de descolonização da Indochina durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão ocupou o Vietnã, mas após 1945, os franceses tentaram recuperar o controle da região. Surgiu então a resistência liderada por Ho Chi Minh, fundador da Liga pela Independência do Vietnã, o Viet Minh. Em 1954, após a derrota francesa na Batalha de Dien Bien Phu, a Conferência de Genebra determinou a divisão do Vietnã em 2 partes. O Norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, e o Sul, anticomunista, apoiado pelos Estados Unidos. Essa divisão, que deveria ser temporária, né, durante pouco tempo, né, acredito eu, acabou se consolidando. O Vietnã se tornou mais um tabuleiro de Guerra Fria ali, onde Washington buscava conter a expansão do comunismo na Ásia. E assim, galera, a partir dos anos 1960, os Estados Unidos intensificaram sua presença no Vietnã, primeiro com assessores militares, depois com tropas regulares. O estopim foi o incidente no Golfo de Tonkin, em 1964, quando os supostos ataques a navios norte-americanos serviram de justificativa para o então presidente da época, Lyndon Johnson, ampliar drasticamente a intervenção. Milhares de soldados foram enviados e o conflito se transformou em uma guerra total. Helicópteros, bombardeios massivos, armas químicas, como o Agente Laranja, tudo foi utilizado na tentativa de derrotar o inimigo.
Mas o Vietnã do Norte e a guerrilha comunista de Vietcong resistiam. Usavam a selva como aliada, construíam túneis e contavam com amplo apoio da população. A guerra se transformou em um pesadelo pelos Estados Unidos, que não conseguiam vencer muito por conta de estarem combatendo um inimigo invisível e extremamente determinado. Enquanto isso, a imprensa transmitia imagens cada vez mais chocantes, mostrando ao mundo o custo humano do conflito. E a Guerra do Vietnã não foi travada apenas nas selvas da Ásia. Ela também foi combatida nas ruas das cidades norte-americanas. À medida que o número de baixas aumentavam e os custos da guerra cresciam, a sociedade dos Estados Unidos começou a se dividir. Milhares de jovens eram convocados compulsoriamente para lutar em um conflito distante, e isso gerou revolta. Universidades se tornaram centros de protestos, manifestações massivas pediam o fim da guerra. A cultura também refletiu esse movimento. Canções, filmes de Hollywood como Rambo e movimentos pacifistas ecoavam a voz de uma geração que não queria mais lutar, que estava cansado de lutar por algo que era mais como um playground para essas duas grandes potências. O episódio mais simbólico foi o massacre de My Lai, em 1968, quando soldados norte-americanos assassinaram centenas de civis esses que não tinham culpa sobre a guerra entre Sul e Norte. Quando a notícia veio à tona, a indignação cresceu ainda mais. O Vietnã se transformou em ferida aberta na política e na sociedade americana. Já nos anos 1970, a pressão interna e externa levou os Estados Unidos a buscar uma saída. O então presidente americano da época, Richard Nixon, iniciou a chamada vietnamização da guerra, transferindo progressivamente a responsabilidade para o exército do Vietnã do Sul. Em 73, após intensas negociações em Paris, foi assinado um cessar-fogo. Pouco tempo depois, as tropas norte-americanas se retiraram definitivamente. Mas o conflito não terminou aí. Em 1975, as forças do Norte lançaram uma ofensiva final e tomaram Saigon, selando a reunificação do país sob o regime comunista. A derrota dos Estados Unidos teve um enorme impacto global, mostrou os limites do poder militar norte-americano e fortaleceu movimentos de contestação em várias partes do mundo. Para o Vietnã, as consequências foram devastadoras. Milhões de mortos, destruição ambiental e econômica e décadas de reconstrução. A Guerra do Vietnã foi ao mesmo tempo uma luta de libertação nacional, um capítulo da Guerra Fria e uma ferida que marcou uma geração inteira. E assim encerramos mais um episódio do Historioteca, pessoal. Hoje vimos como a Guerra do Vietnã nasceu da luta contra o colonialismo, se transformou em palco da Guerra Fria, mobilizou milhões de pessoas e deixou marcas profundas no Vietnã, nos Estados Unidos e no mundo. Um conflito que mostrou os limites da força militar, revelou o poder da opinião pública e continua sendo lembrado como uma das guerras mais traumáticas do século XX. Se você gostou desse episódio, pessoal, como a gente falou lá no começo do episódio, segue a gente nas redes sociais, segue o História Sem Crise no Spotify, no YouTube. E avalie o nosso podcast, pessoal. É de extrema importância que vocês nos avaliem. Vocês estarão nos ajudando. E compartilhe com os amigos e continue conosco essa nossa jornada pela história. Eu sou o Victor Tâmbalo. E eu sou o professor Vitor Mascarini. E nos encontramos no próximo episódio, pessoal. Até lá. E lembre-se, nunca se esqueça, a história nunca morre. Ela sempre encontra novos caminhos para nos ensinar. Um abraço, pessoal.